Ele deu também o livre-arbítrio. Quer dizer, o homem tem liberdade para obedecer ou não obedecer. Se o homem obedecer usando seu livre-arbítrio, ele tem mérito. E se ele não seguir a vontade de Deus, a lei de Deus, ele tem uma desobediência. Essa desobediência se chama pecado. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faoro, estou gravando esse vídeo para aqueles que não me conhecem, para a campanha dos devotos do Sagrado Coração de Jesus, com o objetivo de que todas as almas, todas as famílias, a sociedade mesmo, o Brasil, se aproximem do Sagrado Coração de Jesus. No vídeo de hoje, nós vamos tratar do tema como agradar nosso Senhor Jesus Cristo, como agradar a Deus. Eu estou respondendo a um pedido que me foi feito. O que é preciso para agradar a Deus? É uma pergunta muito simples, que não é muito fácil de responder, mas eu vou tentar responder por partes e a primeira parte eu vou fazer hoje. Por isso eu peço que você me acompanhe e siga este vídeo para ver como você pode fazer para agradar ou como você faz para desagradar a Deus, caso você não siga aquilo que Deus recomenda. Então, a pergunta que eu recebi é esta: como agradar a Deus? Quem responde isso é um grande santo, Santo Afonso Maria Ligório, grande devoto do Sagrado Coração de Jesus, grande devoto de Nossa Senhora. Ele diz o seguinte: há 6 maneiras, pelo menos, de fazer com que se agrade a Nosso Senhor. A primeira é evitar todo o pecado, mesmo o pecado venial. Depois, despir-se de todo afeto às coisas da terra, nunca deixar seus exercícios ordinários de oração e mortificação, portanto, oração, mortificação, meditar a paixão de Cristo, submeter-se à vontade de Deus, pedir sem cessar a Deus o dom do seu santo amor. Pedir. Bom, eu não posso tratar de todos os temas. Eu vou tratar nesse vídeo de hoje esta questão, a primeira questão: evitar todo pecado, mesmo o pecado venial. Bom, aqui a pergunta exige que se trate um pouco do que é o pecado, porque infelizmente nós estamos numa época em que não se conhece mais nada da doutrina católica, e nada mais, já nem digo da teologia, mas das coisas elementares da Igreja Católica. O que é o pecado? Na história sagrada, para quem vê um pouco a história sagrada, Nosso Senhor, Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, a lei mosaica, os 10 mandamentos. Nesses 10 mandamentos está o catálogo, o decálogo de todas aquilo que Deus quer que nós obedeçamos. E ele deu, ao mesmo tempo que ele deu esses 10 mandamentos, dizendo que temos que obedecer esses 10 mandamentos, ele deu também o livre-arbítrio. Quer dizer, o homem tem liberdade para obedecer ou não obedecer. Se o homem obedecer usando seu livre-arbítrio, ele tem mérito. E se ele não seguir a vontade de Deus, a lei de Deus, ele tem uma desobediência. Essa desobediência se chama pecado. Então existem leis que Deus deixou como Criador do céu e da terra, como Criador das nossas pessoas, que nós devemos observar.
Aliás, eu aproveito para dizer o seguinte: é uma obrigação também, sob pena de pecado mortal, não conhecer a doutrina católica e os 10 mandamentos, sobretudo. Há muita gente que ignora por causa do mundo de hoje, onde quase nada de Deus se leva a sério. Mas é um pecado não estudar a doutrina católica. Não podemos nos excusar um dia, dizer, eu não sabia. Não sabia porque não estudou, porque não se aprofundou. Há uma obrigação dos pais de ensinar os filhos. E os filhos, depois que crescerem, têm que estudar a doutrina católica e, sobretudo, os mandamentos de Deus. Então, o que é o pecado? O pecado é a desobediência a uma lei de Deus. Agora, que gravidade tem esse pecado? Bom, vamos dizer assim, comparando, alguém perdeu toda a fortuna, ficou na miséria. Agora, com essa crise, a empresa dele faliu, ele trabalhava no campo do turismo, o turismo acabou, etc. É uma grande desgraça. Ou ele teve um acidente e perdeu o braço, não tem mais o braço, e uma vez o braço da direita, ele perdeu os movimentos, é uma desgraça. Mas o que é a desgraça do pecado? É perder a amizade com Deus. Essa é a maior desgraça e o maior mal no mundo. Agora, nós deveríamos dizer assim, mas o que a igreja ensina a respeito? Bom, antes de entrar no que a igreja ensina a respeito do pecado, essa noção fundamental do pecado, é a desobediência a Deus, ela se evaporou no mundo moderno. Para o mundo moderno, hoje, o que é o pecado? Não existe pecado. Existe um equívoco, às vezes, existe uma falta de conhecimento, ou mesmo os criminosos mais terríveis que cometem as maiores atrocidades, afinal é um mal-entendido. O mundo de hoje tem uma grande indulgência ao pecado, ele não quer ver o pecado, embora ele esteja encharcado de pecados por todos os lados. Nunca se pecou tanto e nunca se quis olhar de frente o pecado. Faz parte da decadência da fé. Quando não há mais fé, não há mais essa noção do pecado. E isso quem diz é Pio XII. O mundo perdeu a noção do pecado. E por isso que nós estamos vendo tantos e tantos pecados impunes. É o pecado da homossexualidade deixado impune, é o pecado do adultério deixado impune, é a pornografia, que é um pecado contra a pureza, o 6º e o 9º mandamento, é deixado impune, é recomendado até por todos os grandes veículos de comunicação. Então, no mundo de hoje, nós temos um grande problema que ninguém mais tem a noção do pecado. Então vem a igreja e diz, antes morrer do que pecar. Esta é a mensagem da Igreja Católica. É melhor morrer do que pecar. Os santos ensinaram isto, a igreja ensina isto, o catecismo ensina isto. Então, nós, em vez de fugir do pecado, nós vivemos junto com o pecado e não temos a rejeição ao pecado. Então, o que é que Deus pensa do pecado? Eu dou 2 coisas que mostram bem a gravidade nos olhos de Deus do pecado. Primeiro, veja o que aconteceu com os nossos primeiros pais, depois que pecaram, ou seja, Adão e Eva. Eles perderam a amizade com Deus. E segundo São Paulo diz isto muito bem, muito conciso, como todas as coisas de São Paulo, foi pelo primeiro homem que entrou o pecado e com isso entrou a morte. Então, o que se vê aqui? Se vê as consequências do pecado original, a morte, a dor, o sofrimento. Então, todas as vezes que nós vemos, por exemplo, não sei, nessa epidemia que está vendo por aí, gente morrendo, ou gente
até se suicidando, porque chegamos a esse ponto. Tem gente que se suicidou de medo, notícias dos jornais contam isso, gente que se suicidou de medo de pegar o vírus. Quer dizer, realmente, mas você vê como é que está entrando essa mentalidade de não ver o pecado, mas não adianta fugir, porque os efeitos do pecado estão aí. A dor, o sofrimento e, sobretudo, a morte. Por mais que se queira não ver a morte de frente, mais dia ou menos dia, todos nós não estaremos mais neste mundo. A morte nos levará. Foi Deus que fez a morte? Não. Deus queria a felicidade do homem. De onde que vem a morte? De onde que vem as desgraças da morte? Vem do pecado. Então, pelas consequências se vê o que é o pecado. Não foi o pecado dos primeiros pais, Adão e Eva, como eu disse, que levaram a todas as desgraças que nós vemos hoje, todos os sofrimentos que nós vemos hoje. Nos velhos tempos, bons tempos da Igreja Católica, havia uma obra de caridade que era visitar os enfermos. Se você não tem esse costume, eu recomendo que você tenha, era um bom costume. Era visitar os doentes e ver a doença. Às vezes fazia muito bem ver os outros sofrendo. E nos lembrava da nossa situação de contingência de pecado. Segundo lugar, segundo comentário que se pode ver a gravidade do pecado, então, é que depois da morte, o que vem? Se nós morrermos em estado de graça, nós teremos a eternidade junto com Deus no céu. Mas se nós morrermos sem o estado de graça, nós teremos a eternidade no inferno. Doutrina católica pura e simples, não estou inventando nada. Então, Deus castiga também na outra vida, e nós devemos fazer tudo para escapar do pecado e de morrer no pecado. Mesmo o pecado venial. O que é o pecado venial? É um pecado leve, que não é matéria grave, mas ele prepara para o pecado mortal. Quem se habitua ao pecado venial, em determinado momento, cometerá um pecado mortal. E pronto. E com o pecado mortal ele suspende a amizade com Deus, e se morrer nesse estado, pode ser levado para o inferno eternamente. Então, vejam a punição do pecado, como é grave. É a eternidade no castigo. Castigo que não termina no inferno. Eu poderia acrescentar um terceiro argumento e terminar, para mostrar a gravidade do pecado, é a paixão de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu tanto para expiar o pecado que foi cometido pelos nossos primeiros pais. A redenção foi isso. Então, pelo sofrimento de Cristo, se vê quanto grave foi o pecado. Portanto, caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, é claro que o que eu estou dizendo é uma coisa bastante dura, porque a doutrina católica ela tem a obrigação de dizer a verdade. Eu não estou inventando nada, eu estou tirando isto que eu estou repetindo aqui do Catecismo da Igreja Católica. Aliás, eu recomendo muito do Padre Tia Mertot, quando ele comenta o primeiro mandamento, o pecado. Então, nós devemos agradar a Deus? Sim. O que é que se faz para agradar a Deus? Fugir do pecado. Evitar o pecado, pedir a graça de Deus para não pecar, e não pecar mesmo em pecado venial. Isto, então, é a primeira obrigação que nós temos recomendado, vejam bem, por Santo Afonso Maria de Ligório. Evitar todo pecado, mesmo venial. Não há nada melhor do que, para isto, recorrer a ajuda de Nossa Senhora.
Então, vamos pedir a Nossa Senhora, e se você ainda é novo no canal, por favor, acione aqui o sininho, se inscreva no canal, receba as outras atualizações, e você assim está caminhando conosco para unir-se cada vez mais ao Sagrado Coração de Jesus. Então, que Deus ajude muito, que o Sagrado Coração de Jesus ajude muito a você, a sua família, e lhe dê todas as graças que estamos necessitados nesse mês de junho para nossa sociedade, também para o nosso Brasil. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.